o Paulo Nunes fez uma fala, acho que no Seleção Sport TV, tá nas redes lá do GE, da Globo, do Sport TV, falando sobre o Neymar. E ele fez uma coisa que pouquíssimos homens fazem quando criticam uma fala machista, que é se implicar. E ele falou o tanto que ele vem aprendendo, desde que ele está no Grupo Globo, nos últimos 10 anos, e o tanto que ele está fazendo um trabalho para desconstruir uma educação machista que sempre fez parte desse universo do futebol, e que ele ficava impressionado, decepcionado, que o Neymar, com todo o staff que tem, com toda a estrutura que tem ao seu redor, não tivesse feito isso ainda. Basicamente dizendo, não tem desculpa para o Neymar não ter evoluído. E ele fez isso, como eu disse, de um lugar de implicação que os nossos colegas, em geral, não fazem. Nossa, muita gente que é machista durante a semana, aí aponta o dedo, essa fala é inaceitável. São caras que se recusam a trabalhar com mulheres, e aí chega num momento como esse e aproveita para surfar na onda antimachista. E o Paulo Nunes não fez isso. Foi bem, foi muito bem. Ele foi muito bem, acho que foi a melhor fala que eu vi sobre esse assunto, vinda de um homem. Sim. E é muito importante porque tem um peso diferente quando vem de um homem, a gente sabe disso. E eu vou dar um mini troféu Peleleca para um lance que eu achei maravilhoso ontem, gente, totalmente aleatório, mas eu estava assistindo o finalzinho de Grêmio e Remo, e o Pikachu faz uma falta, o Iago Pikachu faz uma falta ridícula, ele já tinha amarelo, e aí ele segura o jogador do Grêmio, e aí, no que ele termina de segurar o jogador do Grêmio, ele percebe a cagada que ele fez, e ele põe a mão na cabeça, de puta, eu não acredito que eu fiz isso. E aí é a Edna que está apitando o jogo, e ela dá o segundo amarelo para ele, e ele é expulso. E aí tem um momento que é tão legal, que é difícil a gente ver no futebol, que ele está parado, completamente frustrado, sem nem reclamar, porque ele não acredita na cagada que ele fez, com ele mesmo. E a Edna põe a mão assim no braço dele, do tipo, sabe assim, aquele momento de compaixão. Gente, é um lance tão, assim, é tão besta. Eu não vi. A gente está tão acostumado com aquela gritaria, aquela cena, aí reclama, não fiz nada, e não sei o quê. E ele fica chateado com ele mesmo. A árbitra mostra empatia pelo momento que ele está, né? Não tem nada que eu possa fazer. E aí todos os jogadores em volta, tá todo mundo com pena, todo mundo chateado, porque ele demonstra responsabilidade pelo lance. Né? É tão pouco. E nesse mesmo jogo também teve um lance que aí viralizou muito, que é o Carlos Vinícius pedindo para começar o jogo de um determinado lado do campo para fazer uma ação para os torcedores autistas do Grêmio. Sim, sim. Então, eles também combinam, a Edna nem joga moeda. Então, assim, são coisas básicas da convivência e da civilidade. Parecem detalhes, né? Mas não são. Parecem detalhes, exatamente. Assim como não é detalhe, assim, o Paulo Nunes falar o que ele falou, porque as pessoas se transformam. A gente aprende. Eu falava coisas às quais eu me envergonho hoje, sabe? A gente se transforma, a gente entende que a gente errou, a gente vai adquirindo letramento, a gente muda de posição, a gente não compra mais brigas que a gente comprava e passa a As pessoas se transformam. Então, eu fiquei muito tocada com o Paulo Nunes. Eu nem tinha pensado em dar o Peleleca para ele. Eu ia dar para o Roger, porque eu acho que o Roger bancou uma escalação contra tudo e contra todos, inclusive contra a própria torcida, e deu muito certo. Então, acho que foi uma imensa peleleca de ouro, mas eu vou ficar com o Paulo Nunes também, amiga, porque eu acho isso fantástico, assim, a pessoa muda e fala que está mudando, e fala que está aprendendo, e está falando com homens, ele está falando com homens, né? Então, isso é muito bonito, assim. E é um lugar da dimensão do possível, né? Eu era assim, e eu estou fazendo um trabalho para melhorar. Vocês também poderiam e deveriam fazer isso, né? Sem querer dizer, já cheguei, não preciso, está ótimo, não erro. E aí posso dizer, de um ponto de vista, né, pessoal, não tenho uma relação próxima com o Paulo Nunes, mas convivi um pouco quando fazia o Redação Sport TV. A gente se cruzava muito no camarim, né, na troca do Redação para o Seleção. E é um cara, né? Eu era adolescente quando ele jogou no Palmeiras, e o Palmeiras foi campeão, né, da Libertadores com ele jogando, e é difícil a gente conhecer jogadores, né, homens desse meio, com quem a gente não se decepciona. E eu posso dizer que, cara, o Paulo é um cara que trata todo mundo bem.
todo mundo no camarim, todos os funcionários, todos os colegas, todo mundo. É uma coisa que a gente nem sempre vê para alguém que, né, é famoso. Então é muito inspirador. A gente dá uma certa esperança a gente ver isso vindo de homens, né? Então, e é Sim. difícil. Eu vou só botar aqui os últimos superchats na tela. O Enviei um e-mail Carlos sobre o avisando que livro mandou. Racismo. Boa, boa. Eu vou checar o e-mail. Obrigada, Carlos. A Muito gente vai obrigada. checar. E ele está dizendo que o outro livro dele, o Ave Maria, Opa, venceu o concurso parabéns. Barro da editora Valer. O livro é sobre a minha luta Ah, para que minha avó lindo. Maria não me esquecer. Que Ai, eu fico lindo. emocionada. Eu também. Eu já nem li o livro e já me emocionei. E tem aqui, vou colocar essa última mensagem com a qual eu concordo que você, minha amiga, merece uma peleleca de ouro permanente. Deixar aqui uma peleleca de ouro permanente Deixar, aqui. vamos mandar fazer a peleleca, uma peleleca hors concurso para você também, porque, olha, eu vou falar que assim, sobreviver neste meio não é É, fácil, gente. Eu vou dar, assim, falar para vocês realmente, de novo, de um ponto de vista pessoal. E as coisas que eu li esse final de semana, né, no meu Instagram, depois de postar sobre o Neymar, e a gente posta com custo, a gente muitas vezes se autocensura para não passar por isso, então tem coisas que a gente quer falar. Eu, às vezes, falo para minha irmã, eu estava pensando em gravar um vídeo sobre tal coisa. Será que eu compro essa briga? é, E às vezes a gente não faz ou não faz em certas plataformas para não se expor. Então, assim, coisas que a gente gostaria de falar e não fala. Então, assim, amiga, peleleca gigante para você, para porque, nós, olha, pra gente, assim, é isso. A gente segue, tem um custo pessoal muito grande, mas a gente segue, porque a gente acredita que as pessoas se transformem. É isso. exatamente. Aliás, amiga, algumas pessoas Ah, colocaram você não aqui. falou do São Paulo. Eu não falei da Cris. Chama Eu vou todo mundo para ir dizer, para o UOL. É. vou chamar. Vou só fazer um ponto que muitas pessoas falaram no chat e a gente acabou não falando da presepada do Alan, do Corinthians, que pegou ali nos Países Baixos, né? O famoso pega no meu pau, né? Que aqui a gente pode falar. Que, gente, chega uma hora que assim eu não consigo mais me indignar com todas as coisas. Esse pelo menos pediu desculpas, né? Foi. Mas, Mas assim, o ai, juiz gente, podia ter poupado a gente dessa imagem se o juiz tivesse expulsado ele na hora que ele saiu estapeando descontroladamente. Gente, o assim, Lúcio Costa, exatamente. aliás, Que nem. amiga, não, se a gente está falando de guerra assimétrica, brigar com o Lúcio Costa é uma guerra assimétrica sempre. Ele é desse tamaninho, assim. Exatamente. Então, não, nesse mesmo jogo, ele ganhou uma disputa de bola de cabeça. Gente, é maravilhoso. O futebol é maravilhoso. Uma pessoa com 1,5 m de altura pode ser um puta jogador de futebol. Craque, 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 Que craque. contratação do Fluminense. Vou falar para você, o scouting do Fluminense, ó, Nossa, mandou muito bem. Craque, mandou muito craque. bem. Eu vou chamar, já, saindo daqui, eu vou olhar, inclusive, quais são os códigos que a gente vai usar, mas eu entrevistei hoje à tarde uma entrevista exclusiva com a Cris Macis, que é filha do Arri Macis, presidente do São Paulo, ela é gestora de futebol, mas pelo fato de ser filha do presidente do São Paulo, ela foi vítima de denúncias, estão sendo investigadas agora, enfim. Independentemente dessa questão, está sendo vítima de muitos ataques de misoginia, e ela desbloqueou um nível de misoginia ao qual ela não estava acostumado, sabe, amiga? Deu para perceber isso. Ela até faz referência a Leila, sabe o que a gente passa como jornalista, mas ela falou, quando aconteceu comigo, foi muito chocante, porque de fato não tinha acontecido nesse nível ainda. Ela fala de bastidores do São Paulo, fala sobre uma coisa não clubista de trabalhar em outros clubes, mesmo torcendo para o São Paulo, que é uma coisa que eu achei muito corajosa. Usou de Que novo o legal. exemplo da Leila, que é vascaína e é presidente do Palmeiras e transita muito bem entre os clubes. Explicou a história que ficou, também viralizou nas redes, sobre ela comemorar um gol do Corinthians, olhou na cara do Jorge Nicola, olhou na câmera e falou, se informe antes de falar as coisas, e aí deu a versão dela dos fatos. Tem muita coisa legal, já vai estar nas redes do UOL, mas é muito interessante, viu, gente? Porque é um sinal triste de que nenhuma mulher está protegida, porque ela é uma mulher de classe média alta, branca, hétero,
filha de um cara poderoso, e está tendo que passar, né, por uma coisa que talvez ela não imaginasse que fosse passar. Vai Mas, ao entrar mesmo hoje tempo, ainda, né? No UOL. vai entrar hoje. Vão ser vários cortes. Eu não sei ainda o que vai entrar onde, a íntegra, os cortes, redes sociais, YouTube do All Sport. Mas fiquem aí, porque vale muito a pena. E podemos, assim, tem aí alguém querendo seguir os passos da Leila, Que bom. que é muito interessante, né? Então, para quem acompanha a política do São Paulo, tem interesse aí, em geral, nas coisas do futebol, vale a pena. Então, estou vendo aqui os comentários, gente. Vocês são muito maravilhosos. A nossa audiência é muito maravilhosa, gente. A nossa audiência é maravilhosa. Voltem aqui, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar essa live com alguém que vocês acham que possam gostar. Hypar é legal também. Façam aqui a lição de casa para ajudar o nosso canal. Quem puder contribuir na campanha do Apoia-se, no Live Pix, aqui no Superchat, estaremos de volta. Se inscreve, gente. Vocês ajudam muito, porque vocês fazem essa live chegar em mais pessoas, entendeu? Aí o algoritmo sabe que a gente existe. É isso. Inscrevam-se. Entrem lá nas nossas redes. Quem também puder se inscrever no Clube da Mili para ler e aprender com Mili Lacombe. Podem assinar a minha newsletter também lá no Substack, todos nas nossas redes sociais. Mas o mais importante é a companhia de vocês toda segunda-feira, às 6 horas da tarde aqui. E se o mundo não acabar, se o Laranjão não apertar o botão, estaremos aqui na semana que vem. Ai, amiga, eu acho que na semana que vem eu tenho um problema na segunda. Ainda bem que você falou isso. Olha aí. Então fiquem atentos e atentas nas nossas redes A sociais, gente que a gente vai informa. avisar. A A gente informa. avisa para vocês. Tá. E teremos já para comentar os jogos do Corinthians sob o comando de Fernando Diniz. Sim. Com emoção. Ah, de tédio, ninguém morrerá. Vamos lá, gente. Tchau, gente. Um beijo, Obrigada. gente. Até semana que vem.